Para viver coisa nova, nós temos que ter coragem, irmão. Porque nós somos apegados no velho. Nós somos grudados no velho. É muito difícil, irmão, você pegar e abandonar algo que está mais ou menos, mas está, para algo que você não sabe o que vai dar. Esse passo de você sair daqui para algo que você não sabe o que vai dar o resultado, irmão, muitas vezes nós não fazemos. Nós vivemos numa mesmice, né? E nós não saímos. E aí eu comecei, quero pedir desculpa para os irmãos da garganta, eu achei que eu não ia nem estar aqui, porque olha, segunda e terça de cama, febre, tosse sem dormir. Eu falei, mas eu não vou mandar mensagem para a pastora, vou aguentar. E graças a Deus, mas a voz tosse, mas estamos aí. E eu comecei a orar para o Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor, eu quero ler algo, depois nós vamos ler. O Senhor falou uma palavra muito conhecida em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Desde o começo aqui, nós estamos falando de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Nós queremos viver um novo, cheio de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas perfeitas, que somente Deus tem. E num versículo só ele fala sobre não se conformar, ele fala de transformar para depois experimentar. E aí fica meio como, tem coragem? Eu pergunto para você. Você tem coragem de não se conformar com o que você está vivendo e bater no peito como mulher valente, como mulher escolhida, como filha de Deus e falar, Senhor, hoje eu quero mudar isso. Eu não posso aceitar sair daqui vivendo a mesmice que eu vivo. E em vários sentidos, talvez seja no físico, algo que precisa mudar, no emocional, algo que precisa ser tratado, talvez seja no casamento, no familiar, no conjugal, mas de ter coragem de ousar. Eu quero ser ousada. E aí eu perguntava para o Senhor, e o Senhor falava comigo que esse posicionamento, irmão, é complicado, porque nós vivemos assim, tendo a rédea na nossa mão. Eu quero ir para a direita, eu vou para a direita. Eu quero ir para a esquerda, boca seca, irmão. Eu vou para a esquerda. Hoje eu não quero, eu não vou. Então, enquanto nós temos essa rédea, irmão, sabe aquela passagem da água no tornozelo? Enquanto a água está no tornozelo, está no joelho, você está com a rédea aqui, você vai, você conduz, você vai para onde você quiser. E aí muitas vezes você vive algo bom aqui, pastora, né? Algo legal aqui, mas não é o novo, não é coisas grandes que o Senhor quer fazer através da tua vida. Você que controla e você não percebe. E eu comecei a questionar o Senhor, Senhor, nós precisamos entender como é que eu vou viver esse novo. E como eu já disse, maravilhoso que seja a primeira ministração. Como é que eu vou experimentar isso, Pai? Nós precisamos, essas 90, 80 mulheres, nós precisamos sair daqui entendendo que nós temos direito de viver novidade de vida, coisas novas. Vinho novo derramado. Mas todos já sabem que vinho novo não é derramado em odre velho. Não vai aguentar a fermentação e vai estourar. Então já começa por aí o odre. Ele tem que ser novo. Ele tem que mudar. E aí o Senhor falava comigo assim, a coisa mais maravilhosa, irmãos, para nós vivermos coisas novas é quando nós estamos no centro da vontade de Deus.
Primeira coisa que você precisa aprender, ou você precisa alinhar e viver no centro da vontade. Eu trouxe esse negócio aqui. É o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus há um alinhamento, não é nada físico, é a respeito de obediência e alinhamento, assim na terra como no céu. Há um alinhamento, a minha vontade se junta com a vontade dele, e aí não tem como dar errado. Então nós não vamos conseguir, irmãos, viver coisas novas fora do centro da vontade. Porque tudo que nós vamos fazer é para a manifestação da glória dele, é para que as pessoas vejam o Senhor nas nossas vidas, e fora da vontade dele não acontece. E aí eu comecei a questionar o Senhor: Senhor, me dá uma palavra para mim ministrar para as irmãs, para que elas possam entender. Trouxe essa Bíblia, que a minha Bíblia, eu gosto da minha Bíblia velha. Meu marido falou: não vai com aquela Bíblia velha. Aquela Bíblia parece aquelas Bíblias de tiozão, sabe aqueles velhão? E aí eu não gosto dessa, fico perdido com essa. Eu gosto da minha, desse tamanho, com uma capa velha, mas trouxe essa para não pagar de feio. Aí o Senhor me deu uma palavra, está em 2 Crônicas 26. E a palavra fala sobre alinhamento. A palavra, nós vamos entender o que é viver no centro e fora do centro. Em 2 Crônicas 26, eu só vou ler até o 3, 4 versículos. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e os fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vou ler só até aqui. Se você ler o capítulo 26 de 2 Crônicas, vai falar de um rei. Um rei que ele começou a reinar com 16 anos. Sabe o que é você ter 16 anos, seu pai morrer e pegar você para reinar? E ele começa a reinar, e a palavra de Deus fala que aonde ele colocava a mão, que tudo que ele fazia prosperava. Ele fez cisternas no deserto. Se você ler o capítulo 26 até o versículo 15, você vai falar: meu Deus, sabe esse é o cara? Era Uzias. Lutava com os filisteus, matava todo mundo, até fabricar máquinas que lançavam flechas e pedras, que era coisa de perito, ele fabricava. Tinha um exército enorme, tinha muito gado. Por que eu estou explicando isso? Para que vocês entendam que quando você está no centro da vontade de Deus, irmãos, quem nos capacita, quem nos exalta, quem derrama coisa nova, quem faz coisa nova, é Deus. Não tem nada a ver com nós, o eu. Cada vez o eu diminui mais, e Deus começa a manifestar de uma maneira incrível, irmãos. É incrível. Você foi chamado para ser rei, Uzias, desde os 16 anos. Por isso, a palavra fala: Deus o fez prosperar. Deus o ajudou. Deus estava com ele. Por que, pastora? Porque é o centro da vontade de Deus para a vida dele. Será que você chegou aqui nessa tarde? Você já descobriu qual é o centro da vontade de Deus para a tua vida? Será que você tem andado no centro da vontade de Deus?
Porque o Espírito Santo falava comigo que nós chegamos muitas vezes num culto desse, querendo algo novo e frustrados, trazendo uma frustração terrível. Sabe por quê? Porque nós não estamos conseguindo aquilo que nós achamos que é para nós. Nós somos um imã, captamos daqui, captamos de lá, pegamos daqui, pegamos de lá. A palavra de Deus fala que cada um carrega a sua cruz. E aí nós começamos a carregar a cruz. Eu pego uma cruz aqui, eu pego a cruz dali, eu pego a cruz dali, eu pego a outra ali. Eu pego 8 cargos dentro da igreja. Eu pego lá, eu trabalho em 2 serviços lá no meu trabalho. Eu faço um monte de coisa. E aí nós chegamos num ponto desse, frustradas. Senhor, o Senhor não está enxergando a minha situação. E o Senhor responde: quem mandou você fazer tudo isso? A única coisa que lhe convém é entrar no centro da vontade. A única coisa que eu cobro de você nessa tarde: vem para o centro da vontade. Ali não tem frustração, ali tem manifestação de dom, de glória. O Senhor começa a exaltar, você fala: nossa, eu nem sabia fazer isso. Fui eu que fiz. Nossa, fui eu que falei com isso. Fui eu que louvei daquele jeito. Fui eu que... Sabe o que é isso? É o centro da vontade. É Ele se manifestando. É Ele mostrando para você: olha, se liberta dessas cruzes, desse peso. O Senhor sabe o tanto que nós tentamos carregar. Ele sabe o limite da minha força não é igual da pastora Marta. A cruz dela, se eu for carregar, talvez eu não consiga. E a minha, ela não vai conseguir, talvez. Por isso que o Senhor deu uma para cada um. Então vamos parar de se frustrar. Vamos parar de questionar o Senhor por coisas que Ele nunca nos pediu. A palavra de Deus fala que em quantos dias, até o capítulo 15, fala assim: e ele se fortificou demais. A fama dele corria. Que rei, que povo, olha, tudo cuidado, quanto gado, quanto exército, que dom. Até o momento que, sabe o que ele faz? Ele sai do centro da vontade. E aí nós começamos a ver o que é sair. A palavra de Deus fala que, já vendo-se fortificado, exaltou o coração dele. E aí a palavra fala que ele entra no templo e pega o incensário na mão. E quer queimar incensário no templo. E aí a palavra de Deus fala que o sacerdote Azarias entra com 80 sacerdotes e fala para ele: olha, isso aí não te compete. E como que o Espírito Santo falou comigo isso? Eu te pergunto nessa tarde: o que te compete? O que verdadeiramente te compete? O que é para você fazer realmente? E vamos ser sinceros: quando nós estamos ocupados com aquilo que não nos compete, nós deixamos de cuidar daquilo que é para cuidar. Pode ter marido não sendo cuidado, pode ter filho não sendo cuidado, pode ter ministério não sendo cuidado, pode ter casas não sendo cuidado. E não vai adiantar nós questionarmos o Senhor, porque Ele vai responder dessa maneira: eu não pedi nada disso para você. Eu não pedi nada disso. A palavra fala, Azarias, o sacerdote, fala para ele: sai daqui. Aqui não é o teu lugar. O centro da vontade dá você, Uzias, é rei. Olha o tanto que você se destaca sendo rei. Olha quanta coisa maravilhosa que já aconteceu na tua vida, através da tua vida, sendo rei. O teu lugar não é aqui no templo. Você não é sacerdote, Uzias. Sai daqui. Mas às vezes, irmãos, nós estamos
o imã ligado, tão ligado, que nós falamos o quê? Eu posso fazer isso aqui também. Eu posso fazer isso aqui também. E a palavra de Deus fala que ele não quer sair. Ele começa a questionar o sacerdote. E o Senhor mandou uma lepra na testa dele. Aquilo que tinha tudo, irmãs, para dar certo. Aquele reinado de 52 anos que podia ter acabado muito diferente. Por falta de reconhecimento, de quebrantamento também. Porque nessa tarde nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor e reconhecer. Primeira ministração. Senhor, eu quero estar no centro da vontade, quebrantada, reconhecendo, Pai, que muitas vezes eu não estou no lugar certo. Sabe, com humildade. Com humildade. A palavra fala que ele morreu com a lepra no palácio sozinho. E isso é triste, irmãos. Isso é triste para nós. E o Senhor prepara uma tarde dessa para nos alinhar. O Senhor nos traz aqui, mediante essa palavra, para dizer para mim e para você: olha, fica quietinha no centro da vontade. No centro da vontade, para que você possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É só ali, não tem outro lugar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir viver, experimentar, se você não ir para o centro. Pastora, mas como é que eu vou saber se eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Se você está no centro da vontade de Deus, irmãos, a paz no coração. O cenário está terrível. Você está aqui dentro no centro. Você olha e fala: meu Deus, olha, meu Pai. Mas aí a paz que excede todo entendimento, que está aqui dentro, está te garantindo que você está no lugar certo e que tudo lá fora está no controle do Papai. Entendemos? Aplauda o Senhor. Agora, sai daqui e olha para o cenário, irmão. É depressão, é ansiedade, é medo, é correria, é doidura. Você não sabe. É diferente. É diferente, irmãos. Começa a olhar aí, está tendo paz? Está tendo paz? Eu nem vou perguntar do cenário, está tendo paz? O que você largou lá, o que ficou para trás? Mas eu estou com paz aqui, pastora. Glória a Deus por isso. Outra coisa, as suas escolhas têm edificado a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Quer um exemplo? Jonas, fugido, entra no navio, prejudicou todo mundo que estava no navio. Tiveram que lançar sorte para ver quem era o problema dormindo. E muitas vezes quando nós estamos fora do centro, irmãos, as nossas atitudes, com essa loucura da falta de paz, irmão, afetam esposo, marido, igreja, pastora. A pastora aconselha, a pastora pega, joga para dentro, vai lá para dentro. A pastora não nem fala: vem aqui, não, você já joga você para o centro, aqui, não. Fica aqui, filha. Mas aquela doença joga, sai para fora de novo. Começa a afetar todo mundo. Agora, quando você está no centro, irmão, as tuas atitudes, a tua fala, aquilo que você faz, edifica a tua vida e todos que estão em volta. É diferente. É diferente. Outra coisa, será que tudo que você tem feito tem manifestado a glória do Senhor? Será que tudo que nós estamos fazendo manifesta o Deus que nós servimos? As pessoas olham e falam: olha, mulher de Deus, mulher abençoada. Será, irmãos? Isso é só para quem está no centro da vontade.
Senão, irmãos, nós não conseguimos. Nós começamos a ter atitudes que não edificam. E nós estamos tão cegos, irmãos, tão cegos que nós não vamos enxergando. Até o nome do Senhor, irmãos, na nossa vida vai ficando. As pessoas vão olhando, falando: mas espera aí, isso é muito sério. Tem tudo a ver com o centro da vontade. E a última coisa: existe gratidão na escala de valores da tua vida. Quem está no centro da vontade, irmão, em tudo tem gratidão. Em tudo entende que é dele, foi ele, é ele que deu, é por ele. Nada é por mim. Se fosse por mim eu não teria. Se fosse por mim eu não estaria. Existe gratidão, irmão. Eu vou além. Você tem sido grato pela tua casa? Pior, vou apertar mais. Você já agradeceu hoje pelo teu marido? Já agradeceu? Pastor, você não sabe que eu larguei lá em casa. Agradeça, irmã. Agradeça. Você tem agradecido? Agradecido pela tua casa. Agradecido pelo ministério que Deus colocou na tua mão. Aqui todo mundo tem ministério, irmão. Aqui todo mundo tem dom. Você tem agradecido pela tua igreja, pelos teus pastores. Tem sido grato pela tua casa, pelo alimento, pelo trabalho. Quem está no centro da vontade, irmão, sempre tem gratidão no coração. Agora, quem não tem, irmãos, fica perdido. A falta de paz é tão grande que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e quando vê, a pessoa está desesperada. Quantas pessoas você conhece? Ou talvez você chegou aqui dessa maneira, e o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para isso. Pastor, eu preciso viver esse novo. Eu preciso ter ousadia, eu preciso ter coragem de viver isso. Então eu quero te fazer esse convite. Vem para o centro da vontade de Deus. Vem experimentar. Vem, larga, não se conforma mais com o que você está vivendo. Deixa para lá e vem experimentar as coisas novas que Ele tem para derramar. Não precisa ter medo, porque o Pai, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. A partir do momento que Ele te chamou, que Ele me chamou, Ele não olhou para os meus pecados, Ele não olhou e falou: mas aquela ali, nós somos assim. O Pai não, Ele já olha e fala: vai pregar, vai louvar. Aquela ali vai ser uma evangelista, aquela ali vai ser uma diaconisa, cada um, irmão, ele já olha dessa maneira, e ele se responsabiliza dia a dia em capacitar e colocar no lugar que ele deseja. Cada uma já tem um lugar, irmãos. Você já tem um lugar, e o lugar principal é o centro.